Sim. Bom, boa tarde a todas, a todos. Queria começar a agradecer. Boa tarde a todas. Queria começar agradecendo imensamente o Sonório da Mota, que prontamente se dispôs hoje conosco, e é uma honra tê-la conosco. E, por questões apenas de formalidade, eu vou apresentar para aqueles que eventualmente não conheçam. A professora Tenório é professora do Programa de Estudos Pós-Grados em Comunicação e Semiótica, PUC São Paulo, é membro da Rede Internacional dos Pesquisadores Rollart, publicou sobre o volume Barthes em Godard, Críticas, Assuntos e Imagens que Machucam, pela editora Iluminuras, São Paulo, em 2015, e realiza pesquisas sobre a questão da reabilitação do trauma e os núcleos que lhes são associados. Então, eu agradeço imensamente a presença da professora Lê. Passo, então, a palavra a ela. Muito bem-vinda. Olá. Ok. Acho que, então, estamos acertados. Boa tarde a todos. Todos me ouvem? Sim, professora, estamos ouvindo perfeitamente. Ok. Boa tarde. Quero começar agradecendo, claro, muito, o convite para falar num lugar de pesquisa como este, né, com a vocação desta cátedra Eduardo Said, que homenageia esta figura de intelectual universalista e cosmopolita, que é este palestino da diáspora, cidadão do mundo, Said. Bom, como diz o resumo desta minha apresentação, que eu estou chamando a Palestina via Godard, de um modo muito sintético, a ideia aqui, gente, é aproximar estas duas coisas, assim, aparentemente inconciliáveis, né? Não aproximáveis, que são, o cinema do mais maneirista dos cineastas. Né? Para muitos, um elitista enigmático e incompreensível, arredio à comunicação, e quando a gente diz arredio à comunicação, é sempre a comunicação do senso comum, enfim, arredio à comunicação, Godard, e uma catástrofe política que está posta desde a Segunda Guerra Mundial e que nos confronta com o legado catastrófico da Segunda Guerra, ou com um deles, né? Que, aliás, está se desenrolando como legado desastroso da Segunda Guerra até hoje e até agora, sob os nossos olhos, né? Nesse mesmo momento, pela televisão, a diáspora palestina, a Nakba. Bom, a ideia aqui é mostrar como, com todo o seu experimentalismo, né, com todo o seu formalismo, né, que vai se radicalizando conforme ele avança no tempo e muda de fase. Bom, e ele está hoje com 90 anos e talvez na penúltima fase, né, mostrar como, com todo o seu experimentalismo, o cinema do Godard, conforme avança e muda de fase, simplesmente vai ampliar ou vai estender aquela crônica da cidade, né? Aquela reportagem direta, geralmente em preto e branco, geralmente simples e tranquila, sem teatro, né? Ainda que com muita citação autoirônica do próprio cinema, que a Nouvelle Vague fazia da vida contemporânea e da troca conflituosa e revoltosa de gerações na França do pós-guerra, que se reergue da ocupação. Bom, estender isso até esta outra crise do mundo contemporâneo, mais ou menos no mesmo momento, aberta nesse mesmo momento em que se abre a Nouvelle Vague, né? Mas aqui agora longe de Paris, né? No ailleurs, né? No alhures do Oriente Médio, né? Para já citar o filme do Godard que eu vou tratar aqui. Ici et ailleurs, aqui e alhures, aqui e lá, aqui e acolá, né? Bom,
que é a questão da Palestina, né? Então, a maneira como o Godard estende a Nouvelle Vague até a questão, surpreendentemente, eu diria, até a questão da Palestina, a crônica da cidade da Nouvelle Vague até o Alhures palestiniano. Então, há essas duas coisas aparentemente inconciliáveis que eu vou tentar aproximar aqui, dizendo ainda para vocês que, nesse sentido, recuperando, em homenagem ao espírito Said, um Godard pouco conhecido, fora do reduto dos estudiosos, até porque, se o legado moral do cosmopolitismo de Said, né, pode ser entendido à luz da experiência dos enclaves kafkianos de ordem, né, que a vida lhe reservou, né, a ele, Said, né, a experiência dos territórios dentro de territórios que ele, Said, vivenciou, deixa eu dizer alguns, nascido palestino em Jerusalém, filho de árabes cristãos numa nação muçulmana, escolarizado no Egito quando sob domínio britânico, ou seja, num certo sentido, um cristão anglicizado, ou anglicano, graduado nos Estados Unidos e tornado cidadão americano. Bom, até porque, né, se o Said atravessa todos esses territórios, o Godard tardio, então por isso a minha aproximação, o Godard tardio também se divide, também se indecide, completamente, eu diria, não apenas entre ser suíço e francês, sempre se sentindo suíço na França e francês na Suíça, como ele mesmo depõe, como anotam todos os seus biógrafos, e ele tem biógrafos na França e nos Estados Unidos, não apenas se indecide entre ser suíço e francês, mas entre viver no centro dos acontecimentos, né? Como viveu a época da Nouvelle Vague, né? E viver exilado, como vive agora, né? E como vive, aliás, desde os anos 70, que é quando o exílio do Godard começa. E eu queria dizer para vocês nesse sentido que Godard disse recentemente, numa dessas entrevistas que ele dá, quando recebe a Palma de Ouro em Cannes, o que ele ainda recebe, ele disse recentemente, eu vivo refugiado na Suíça. Então, aproximar essas duas coisas, até porque existem enclaves de ordem que ambos vivem, né? Estrangeirismos que ambos experimentam, né? E queria dizer para vocês, então, que a ideia é essa, aproximar o Said de um Godard que vive hoje enclausurado, refugiado, no seu local de trabalho, numa comuna perdida entre Lausanne e Genebra, que se chama Rolle, uma pequena cidade chamada Rolle. Queria dizer para vocês que existem também alguns poucos registros desse Godard do exílio na internet, e o Godard do exílio me interessa porque é o Godard do exílio que vai se sentir sensível à questão da Palestina, que é o meu assunto aqui. Existem alguns poucos registros desse Godard do exílio na internet. Eu falo disso no meu livro Barthes em Godard, né? Então, deixa eu ler algo de interessante sobre isso para vocês, para ir depressa. Júnior? Estou aqui. Será que caiu? Não, caiu nada. Está tudo funcionando. Vocês estão me ouvindo? Sim, professor. Eu vou ler um trecho do meu livro Barthes em Godard sobre esse exílio, do Godard, que me deixa aproximá-lo dos enclaves de ordem existenciais do Said. Existem documentos, alguns comovedores, de Godard no seu exílio suíço. Desses documentos, um dos mais interessantes é talvez um flash de uma caminhada do cineasta por uma rua de Rolle, né, que é essa comuna da Suíça francesa ao pé dos Alpes, acessível no YouTube. Nesse registro,
encontrável, portanto, hoje em dia na rede, né? Evolui com alguma dificuldade pela neve que lhe entrava o passo. Um sujeito todo encasacado, de botas e cachecol de lã, que acena conformado para a câmera que o flagrou. Bom, descobrindo com certa surpresa quem é o sujeito por baixo de seus agasalhos, o navegador da internet, que porventura o visualize, não poderá deixar de notar a solidão que agora cerca o homem que, para dizê-lo como um crítico francês chamado Mandelbaum, esteve um dia no centro nevrálgico do cinema francês. Nesse breve plano sequência, o fundo atmosférico é não apenas glacial, mas brumoso. Bonnard dizia que em rola o azul vira cinza, escreve Godard numa carta de 1985. Então, é uma rola brumosa, que ele aproxima as brumas de Bonnard, né? O pintor maravilhoso. Enfim, esse é o Godard da internet. Raríssimas aparições de Godard hoje na internet, o cara que esteve um dia no centro nevrálgico do cinema francês e mundial. Bom, na minha hipótese, é o que também o predispõe a ele, Godard, a uma orquestração Ocidente-Oriente, divã ocidental-oriental, de seu cinema inquieto, levando-o a considerar, bom, em plena prosperidade destes estudos, né, ultracontemporâneos, ditos da catástrofe e representação, estudos que encerram todo o sentido da catástrofe no extermínio nazista, né, levando-o ao Godard do exílio a considerar que, se os carrascos nazistas chamavam os prisioneiros judeus, em seu último estado de degradação nos campos, os judeus na sua última queda de muçulmanos, como parece que os chamavam, levando então o Godard a considerar que, se os carrascos nazistas chamavam os judeus decaídos de muçulmanos, o muçulmano é o judeu do pós-guerra. O que bate, aliás, com esta frase saída do repertório poético de maio de 68, com que Godard tanto se envolve. Godard é um só santo itard, né? Um cara que emerge de maio de 68, logo depois da Nouvelle Vague. O que bate com esta frase saída do repertório poético de maio de 68, somos todos judeus alemães. Bom, deixa eu dizer para vocês que, antes de entrar nesse Godard pós-Nouvelle Vague, cineasta do Alhures, né, do Acolá palestino, e até porque, né, por mais que a Nouvelle Vague possa parecer uma arte feliz, bom, por mil motivos, pela vitória do novo contra o velho, a Nouvelle Vague é muito isso, né? Pela liquidação das impostações de um cinema francês de estúdio, a Nouvelle Vague é muito isso. Pelo trabalho ao ar livre, pela sustentação da viabilidade de uma expressão autoral poética no domínio do baixo repertório, o que é o cinema até os anos 50, quando a Nouvelle Vague assinala ou propõe que o cinema pode ser uma arte em pé de igualdade com a poesia. Bom, até porque, né, como eu estava dizendo, por mais que a Nouvelle Vague possa parecer uma arte feliz, por todos esses motivos, por assim dizer, vanguardistas, né? A Nouvelle Vague, na verdade, é uma arte dolorosa, de uma beleza sobre-humana, e algo assim como um soluço, como escreveu o poeta surrealista Aragon, que é um dos primeiros cultores da Nouvelle Vague a escrever sobre esse movimento de vanguarda. Bom, até porque isso, né? Eu quero ficar por um momento no primeiro Godard, para dizer muito rapidamente sobre a dor do primeiro Godard e sobre a arte elegíaca do Godard da Nouvelle Vague, para depois chegar na questão
dolorosa da Palestina. Quero dizer para vocês que, de fato, né, antes mesmo de chegar nos arquivos dos campos de refugiados dos palestinos da Jordânia, que é para onde nos leva um Godard pós-Nouvelle Vague dos anos 70. Né? Bom, o Godard da Nouvelle Vague, da fase heróica, já é um cineasta elegíaco, como mostram, aliás, as citações que ele crava sobre a banda visual dos seus filmes, né? Citações quase sempre tiradas de poemas e poetas da Lamentação. Assim, bom, quando percorremos os grandes filmes dos anos 1960 do Godard, esses que colocaram o atual eremita dos Alpes suíços no centro nevrálgico do cinema de arte mundial, nós vemos que todo o jogo irônico, né, e autoirônico, né, da Nouvelle Vague, né, toda aquela mistura de neorrealismo com paródia que caracteriza a Nouvelle Vague, né, e acrescenta um certo riso ou sorriso, né, donde arte feliz, ou em parte feliz, tudo isso não impede os fundos temáticos mais sombrios e as personagens mais perdidas e os desenlaces mais desastrosos que caracterizam a Nouvelle Vague, principalmente a Nouvelle Vague do Godard. Eu queria trazer alguns exemplos rápidos sobre isso, antes de passar para a Palestina. O bandido noir do filme Acossado é um exemplo disso, né? O bandido do filme Acossado que agoniza sobre o asfalto de uma rua de Paris, fazendo micagens para a garota que o entregou à polícia, né? A garota que é, aliás, uma atriz estrangeira, fazendo o papel de uma estrangeira, por falar em hospitalidade, uma garota estrangeira como personagem, feita por uma atriz estrangeira, no filme Acossado, que pergunta a esse bandido caído, agonizando na calçada de uma rua de Paris, o que significaria tal palavra francesa. Eu repito a frase maravilhosa do final do Acossado, qu'est-ce que c'est dégueulasse? Aqui a tradução como operadora da hospitalidade, né? Qu'est-ce que c'est dégueulasse? O que é ser nojento? Bom, outro exemplo. O bandido noir do filme... Então, outro exemplo é o Ferdinand, né? Que é um dos nomes do Pierrot Le Fou, o filme Pierrot Le Fou, que em português recebe a tradução, o título em tradução um pouco estranha, e para mim entre estranha e ridícula, O Demônio das 11 Horas, o Ferdinand do filme Pierrot Le Fou, que parte para um dropout, né? Uma escapada da vida besta burguesa, né? E se suicida na última sequência do filme, né? Com uma banana de dinamite enrolada no pescoço e com a cara pintada de azul. Bom, e eu digo, atenção, não qualquer azul, mas o azul da paleta do grande pintor contemporâneo preferido de Godard, o russo, mais um estrangeiro nessa história, o russo exilado na França, Nicolas de Staël, né, o pintor Nicolas de Staël, também suicida. De sorte que em Pierrot Le Fou, as imagens de um suicídio, né, que é o suicídio final do filme, são as imagens ressurgentes de outro suicídio na vida real. Alguns outros exemplos rápidos. E temos ainda Alphaville, né, o filme Alphaville, em que a história de amor do filme, né, num cenário futurístico sem amor, como pede o futurismo, é comentada por este verso do surrealista Paul Éluard, né, entre outros versos, né, que o Godard vai cravando na tela, mas é comentada principalmente por este verso de Paul Éluard, né, de um volume do Paul Éluard, não por acaso chamado, por falar em arte dolorosa, Capitale de la douleur, capital da dor. Estes versos dizem: se você sorri, é para melhor me invadir?
Alguns outros exemplos, temos ainda Prénom Carmen, né, de uma fase um pouco mais avançada do Godard, Prenome Carmen, em que a retomada godardiana dessa tragédia amorosa clássica é reinterpretada por este outro verso do Rilke, né, nas elegias de Duino, sobre o caráter funesto de todos os encontros, né? Eu cito o Godard citando o Rilke. A beleza é o começo do terror que podemos suportar. Isso está na tela de Prénom Carmen. Bom, acrescentando rapidamente aqui, não por acaso, em matéria de coisa dolorosa, a Nouvelle Vague é fixada nos série B americanos, né? Os policiais, né? Que são filmes de baixo orçamento, menos controlados pelos estúdios, né? E pelos produtores, né? E que podem, assim, se permitir uma certa lógica do crime e do mal, né? Uma certa poesia do mal, né? E do herói fatalizado, à la Humphrey Bogart, né? Então, que é também, né, essa poesia do mal, tudo que interessa em Hitchcock, né, de que a Nouvelle Vague é a descobridora. Então, gente, para terminar essa parte em suma, eis o primeiro Godard, né, Godard Nouvelle Vague, alegremente documental e totalmente no ar. O que eu queria dizer para continuar e para ir me encaminhando para a questão da Palestina é o seguinte, né? É que se a perspectiva, né, da primeira hora godardiana já é essa, né? O Godard que sai do maio de 68, versado em defender a rua contra os estúdios, né? E os itinerários rebeldes, né, de personagens rebeldes e perdidas em primeira pessoa contra os argumentos impessoais e polidos do cinema francês de qualidade, né, como eles dizem, o bando do Godard, né, ironizando o cinema francês de qualidade. Né? Bom, se o Godard que sai de maio de 68, já armado com toda essa ironia, né, já é um Godard destas situações que acabamos de ver, né, desta arte da dor, que está lá nos filmes da fase heróica, o Godard que sai de maio de 68, num sobressalto de consciência, digno do seu estilo reversivo, né? Esse estilo que implica em dizer, entre outras coisas, frases do tipo não é uma imagem justa, é justo uma imagem. Né? O estilo Godard é cheio de reversões desse tipo. Né? Esse Godard, né, de uma outra fase pós-Nouvelle Vague, passa ao destino coletivo, né? Às dores do mundo, eu diria aos vencidos da história. Dores que, aliás, lhe parecem, agora, né, nesta segunda fase, tão mais dignas de atenção quanto chegam às pessoas, e ele insiste nisso, né, pela televisão, como divertimento. Esse é um Godard de uma segunda fase, ou fase intermediária, como querem alguns classificadores, chamada Dziga-Vertov, né, alusivamente ao vanguardista russo, mestre da montagem. Essa é uma fase pouquíssimo conhecida, principalmente no Brasil, em que todo aquele documentário sobre a cidade da Nouvelle Vague, né, típico dos primeiros filmes, e que ainda está em filmes como A Chinesa, né, em filme que, em sã consciência, né, esse A Chinesa, não é sobre o maoísmo, né, como pensariam alguns desprevenidos, né, mas é sobre o gestual e o discurso de um bando de jovens maoístas do Quartier Latin. Esse é um Godard de uma segunda fase, em que tudo aquilo que estava lá na Nouvelle Vague, né, é trocado por pequenas peças fílmicas de combate, eu diria por pequenos libelos fílmicos, né, em que entra agora uma denúncia obsessiva do capitalismo.
Tudo isso está em filmes como, eu vou dar aqui alguns exemplos, o tempo não é pequeno e eu então vou me restringir a alguns exemplos, né? Essa outra fase pós-Nouvelle Vague, Dziga Vertov, tem filmes como Vento Leste, de 1970, né? Que é um filme coescrito com Daniel Combandi, né? Que é Dani o Vermelho, né? O cara de maio de 68, que, aliás, é o sujeito que inspira o slogan Somos Todos Judeus Alemães, né? Nesse sentido que o Combandi em algum momento, em maio de 68, um judeu em apuros em Paris. Então, Vento Leste, 1970, coescrito com Daniel Combandi. É um filme em que o Glauber Rocha faz uma parte, né? E aparece perguntando se alguém poderia lhe indicar o caminho da revolução, né? Nessa ponta que ele faz no filme do Godard. Então, esse é um típico filme da fase Dziga Vertov, né? Desses libelos participantes pós-Nouvelle Vague. Um outro exemplo, o filme Tout va bien, né? Com esse nome também irônico e autoirônico, né? Filme de 1972, que gira em torno de uma greve numa fábrica e de uma ocupação de uma fábrica francesa, cujos atores são os ativistas na vida real Jane Fonda e Yves Montand, né? Mais uma estrangeira nessa história, de atrizes do Godard. Bom, esse é um Godard reversivo, que vem agora a público dizer, o Godard pós-Nouvelle Vague, que o cinema é um dos meios em que o imperialismo é mais poderoso, que fazer cinema nesse contexto, né, do imperialismo é uma contradição, que a moral não é mais uma questão de travelings, mas de luta política, né? Que a moral era uma questão de traveling, era o que o pessoal do Cahiers de Cinema que vai dar na Nouvelle Vague dizia, né? Esse é um Godard que vem dizer que no cinema se vê sempre o que está em cena, mas não se vê nunca quem dirige a cena. Bom, um Godard autodistanciado, inclusive disposto a romper com o cinema do próprio Godard. E eu quero firmar e sublinhar muito isso, porque é aí que vai começando a entrar o Godard da Palestina, um Godard disposto a romper com o cinema do próprio Godard. Daí a abertura dessa fase dita Dziga Vertov, né, para as coautorias, né, o Combandi se torna um coautor do Godard, coautorias de que não poderíamos dizer que obliteram o efeito Godard, né, o que anulam o estilo Godard, mas de que, sim, podemos dizer que são formas de acolhimento do outro, né, do outro autor, no reduto da autarquia, do autorismo característico da Nouvelle Vague, né, que postula a força do autorismo, mas este Godard agora se torna um coautor. Bom, daí também a abertura da fase Dziga Vertov para o formato vídeo, que recupera nesse momento as possibilidades dos novos equipamentos e das novas técnicas que sustentavam lá atrás, tecnicamente, a Nouvelle Vague, né? Que, como se sabe, se valia, né, do avanço dos equipamentos, e é o que permite a Nouvelle Vague sair para a rua, né? Bom, eu diria daí principalmente uma radicalização da montagem, já dissociativa e antidecupagem clássica do Godard, montagem que vai enveredando a partir daqui, né, por essa edição cada vez mais perturbadora que nós conhecemos hoje, né, que é a edição Godard, né, que nós conhecemos hoje e que tem chegado ao Festival de Cannes. Essa edição fraturada, de agenciamentos transtornantes, né, feita de sobreimpressões, movida a choques de impressões, arqueológica, né, que vai atrás de imagens antes da imagem, em caleidoscópio, em centelhas, em labirinto, né, de filmes da última fase do Godard, como, por exemplo, Adeus à Linguagem, né? Bom,
Essa edição em luta contra a continuidade, para garantir um pensamento por imagens, não recuperável para uma lógica dos acontecimentos, né, lineares, né, não recuperável para uma produtividade narrativa, pressuposta na ilusão do movimento do cinema clássico, né? Então, em resumo, o cinema godardiano pós-Nouvelle Vague, pós-68, que já era disruptivo, é esse cinema, bom, político e desnarrativo. É com esses golpes de linguagem difícil, ou vamos dizer cada vez mais difícil, né, que ele, deixa eu atender aqui, que ele, Godard, quer tomar partido político, né? E é aí que entra o Godard da Palestina. Eu vou avançando aqui para dizer para vocês que este outro Godard, né, para apresentá-lo, e não dá muito tempo aqui de apresentar completamente, mas que para fazer uma pequena apresentação deste outro Godard pós-Nouvelle Vague, engajado, mais tardio, a fazer essa apresentação implica em dizer que é justamente por essa montagem, né, que os libelos vertovianos, né, para chamá-los assim, né, aos filmes da fase Ziga-Vertov, que entram para a história com o nome de Filmtrakt, né, filmes panfletos, né, continuam sendo exemplares do cinema ensaio godardiano, ou seja, nada panfletários, mas ensaísticos. Bom, e eu diria que se panfletos forem, os libelos da fase Ziga-Vertov serão panfletos na acepção nobre e envelhecida do gênero panfleto, né, que é a de discurso revoltoso, né, é a acepção que a palavra panfleto assume, por exemplo, nos escritos do Sade, né, por exemplo, naquele escrito do Sade intitulado Franceses mais um esforço, inserido na filosofia da Alcova, que nós recepcionamos como um panfleto. Então, se panfletos forem, os panfletos de Godard serão sadianos, nesse sentido que revoltosos. Bom, o ponto aqui deixa eu avançar, o ponto aqui é com esse novo olhar para a infelicidade coletiva e com essa poética da montagem que Godard vai imprimir nova direção ao testemunho, vai chegar na Palestina, vai cravar a Palestina, eu diria, no cerne ou no coração do cinema de arte. Eu diria ainda como quem toca Wagner em Jerusalém. Vai atalhar uma cultura cinematográfica do testemunho prestigiosa, o novo cinema francês de qualidade, depois do cinema francês de qualidade que a Nouvelle Vague havia demolido, um novo cinema francês de qualidade que não apenas se mantém olimpicamente, ou pelo menos pretende se manter, a salvo de imagens e necessariamente ao abrigo do logos, né? A salvo de imagens, geralmente ao abrigo do logos. Mas cinema que, como eu estava dizendo, reserva o testemunho a um único martírio, né? O martírio do Holocausto. Uma cultura cinematográfica do Holocausto, mosaica, esmagadora, missionária, em que não entram os últimos vencidos da história, a última condição catastrófica, a muçulmana. O Godard da Palestina é sensível a esta outra catástrofe. O Godard da Palestina, para entrar agora nele mais detidamente, já é esse montador radical, né,
que se aperfeiçoa nos anos 70, né, que são os anos zigavertovianos, momento em que ele já deixou Paris. E aí eu acho ótimo dizer o que diz um dos seus biógrafos, que é o Godard tem biógrafos nos Estados Unidos e na França, mas o biógrafo francês, que é um pensador do cinema e um crítico do cinema, maravilhoso, chamado Antoine de Beck, ele escreve, né, que o Godard, nos anos 70, ele entra no exílio suíço como se, eu cito o de Beck, precisasse da clandestinidade para entrar na resistência. Esse Godard, então, dos anos 70, que é o Godard da Palestina, vai levar às últimas consequências essa poética da montagem de que eu estou falando, né? E eu queria dizer que o que acontece é o seguinte. Em 1970, que é o ano do filme Vento Leste, com o Glauber, o Godard é contatado nada mais, nada menos do que pela Organização da Libertação da Palestina, através de um documentarista da Frente Palestina Armada da época, né, que é a Fatah. Ele é então contatado, né, por esse documentarista da Fatah e é sondado a respeito da possibilidade de filmar os campos palestinos da Jordânia. Ele aceita a proposta, ele está em plena fase engajada, ele está, nesse momento, em plena ruptura com Godard, e nesse mesmo ano ele vai para a Jordânia, né, com o pessoal do Dziga Vertov, e ele começa a trabalhar, né, a tomar pé da situação, né, na Jordânia, e inclusive a já filmar os campos e os combatentes fedaim da Jordânia, né, de que ele diria depois em Ici et ailleurs, né, no filme Ici et ailleurs, que eram atores em perigo de morte, vai então para a Jordânia filmar atores em perigo de morte, como num certo sentido era o acossado. Eu vou mostrar isso daqui a pouco para vocês, esses registros. Bom, tudo isso em vista de um filme a chamar-se Até a Vitória, Jusqu'à la Victoire. O fato é que o filme nunca existiria. É nesse mesmo ano de 1970 em que ele vai para a Jordânia, que no quadro do conflito chamado Setembro Negro, a Jordânia entra em choque com os palestinos, guerrilheiros e civis. E esses são massacrados, né? Guerrilheiros e civis. Os sobreviventes são expulsos da Jordânia e lançados num novo êxodo, numa nova Nakba. Infelicidade de que agora Godard é testemunha, né, por assim dizer, ocular, de que o Godard é testemunha, e mais que isso, o arquivista, porque ele havia registrado os fatos. O projeto é abortado desse filme Jusqu'à la Victoire, encomendado pela ULP. Godard volta para casa e realiza Tout va bien, né, que é considerado o último filme da fase Dziga Vertov. Realiza Tout va bien. 3 anos depois, em 1973, Tout va bien é de 1970, lhe ocorre retomar todo o material da Jordânia, agora assombrado pela morte, e juntar os arquivos desincronizados, né? Os arquivos da guerrilha viva e da esperança, jusqu'à la victoire, até a vitória, e os arquivos da devastação, em vista de uma terceira coisa. Deixa eu dizer para vocês que, entre outros, é o Ismail Xavier, né, apresentando o Eisenstein, mestre da montagem, que nota que o cinema da montagem busca sempre uma terceira coisa, um terceiro termo, que o cinema da montagem não busca nunca equivalências, né, isto igual aquilo, mas busca nem isto, nem aquilo, mas busca
o sentido que eu chamaria transvalorado, né? Que é sempre o sentido do Godard, transvalorado. Bom, começa a ser realizado neste ponto, quando o Godard retoma os arquivos em vista de um outro filme, Descompassado. É neste ponto que começa a ser realizado um outro filme a chamar-se, agora eu chego nele, Ici et ailleurs, né? Aqui e alhures, aqui e acolá, aqui e lá, que vai aproveitar poeticamente o fracasso, isso é a cara do Godard, remunerar a falta, como fazem as poéticas da modernidade, que assumem os limites, né, de suas próprias operações. O que termina sendo, Ici et ailleurs, né, termina sendo, por ser um documentário de um desastre, que é também um filme sobre como documentar o desastre, consciente e autoconsciente dos erros de adição. Como ouvimos dizer, a voz off e a voz over do Godard, que está sempre na montagem, né? A montagem do Godard é de imagens e de palavras. Como ouvimos então dizer a voz off e a voz over do Godard, erros de adição, sendo, para o Godard, toda a parte inevitável de prevenção que ele, Godard, sabe que entra na nossa consideração da dor do outro, mesmo quando a queremos recepcionar. E é do que fala o título Ici et ailleurs, já que o que está posto nesse título não é só que aqui é o Ocidente, aqui é a guerra do Oriente Médio vista pela televisão, na sala de jantar. Aqui é onde tudo que sabemos sobre Êxodo, essa parte me interessa especialmente. Aqui é onde tudo que sabemos sobre Êxodo é aquele movimento heróico do povo judeu retratado pelo cinema americano. Mas o que está posto também nesse título é que aqui são as condições de visibilidade do cineasta no seu estúdio de Rolle, na Suíça. Bom, e dada ainda a decalagem temporal entre as tomadas de 1970 e a montagem de alguns anos depois de 1973, aqui é isto, enquanto lá era aquilo. O resultado é uma espécie de oratório, eu diria, né? Mas eu não digo isso sozinha, eu digo isso com aqueles que dizem que a montagem de Godard, principalmente nessa outra fase engajada, leva a pequenas peças de oratório, né? O resultado é uma espécie de oratório, para usar a expressão do crítico Philippe Solers para os panfletos de Godard, e panfletos no sentido nobre da palavra, em que as muitas pinças críticas, autocríticas, metacríticas e as imagens fragmentárias, insuficientes, construídas, imagens de elos agressivos, né? Entre isto e aquilo, inclusive entre Amman e Paris, não impedem uma figuração do trauma, ainda que os especialistas da catástrofe e representação venham nos dizer, sempre pensando na catástrofe da Shoah, que imagens eufemizam o trauma, que seria infigurável. Ora, para Godard montador, o trauma é não apenas figurável, o que significa suscetível de ser posto em imagens, o que significa suscetível de ser imaginado, se houver arte,
montagem. Mas o trauma é também aquilo que não se reduz ao trauma com maiúscula, supersticiosamente único e total, assim como a imagem montada, porque é montada, é não toda. É como vai dizer o Didi Huberman, se reportando às imagens do Godard. Imagens não todas, não totalitárias. Bom, gente, eu separei alguma coisa do filme para mostrar para vocês, e era o que eu queria fazer agora, mas com todos os problemas de entrada na plataforma, eu não pude cuidar deste problema, de forma que eu vou avançando aqui, e se for possível eu mostro essas imagens no final. De qualquer forma, sobre essas imagens, eu já queria dizer para vocês que uma das coisas assim encantadoras que nós temos quando editamos para mostrar, editando a edição do Godard, algumas imagens de Ici et Ailleurs, né, para trazer a campo, uma das coisas assim maravilhosas e encantadoras que nós temos é que ao filmar os campos de refugiados na Jordânia e a resistência palestina em 1970 na Jordânia, o Godard em Ici et Ailleurs vai colher um momento assim particularmente comovente, que é o momento de uma garotinha palestina que bem posicionada sobre os escombros do Setembro Negro em Amman, recita um poema em altos brados, e eu acho, pelas minhas pesquisas, que se trata de um poema do Darwish, né, do Mahmoud Darwish, um poema sobre estar sobre estas terras. Eu gostaria de mostrar isso para vocês, não sei se vou poder mostrar lá na frente, mas para dizer para vocês que, então, em Ici et Ailleurs nós temos imagens dos campos palestinos, da resistência fedaim, que o Godard alterna com imagens de lares franceses, em que espectadores apreciam pela televisão a guerra no Oriente Médio, e também essa garota que recita palavras sofisticadíssimas, porque os poemas do Darwin são poemas em prosa, né, já modernos, né, desse poeta palestino, que me lembra muito o Carlos Drummond de Andrade, pela constante, pela inevitável cobertura da vida junto com a cobertura da dor. Eu fico devendo essas imagens, mas eu quero avançar dizendo para vocês que eu não poderia terminar estas notas sobre o divã ocidental e médio oriental do Godard, né? Para citar a hospitalidade goetheana também, né? Já que o Goethe é uma espécie de mestre dos hospitaleiros, nesse sentido de que ele se ocupou da poesia ocidental e da poesia oriental e da poesia persa. Bom, eu não poderia terminar estas notas sobre o divã ocidental médio oriental do Godard sem sublinhar. Não, antes disso, acho que eu queria dizer para vocês que um minutinho só, que eu acho que eu me perdi um pouco aqui no que o que acontece, que eu queria dizer aqui, antes de avançar, que o que acontece é que o Godard, então, trabalha com os dois arquivos, o daqui, deste momento em que ele remonta todos os seus registros em rolo, e aquelas tomadas feitas
na Jordânia, né? E ele se dá conta o tempo todo, né, de que os seus atores estão mortos, né? E ele se dá conta o tempo todo de que a proposta, né, da Organização da Libertação da Palestina, né, trabalhar com a ideia de uma caminhada até a vitória, jusqu'à la victoire, é uma proposta decepcionada. E aqui sim, eu volto para dizer que eu não poderia terminar essas notas sobre o divã ocidental e oriental do Godard sem sublinhar a briga, né, que um filme como Ici, Ailleurs, né, e tudo que vem depois desse filme, tem muita coisa interessante que vem depois, compra com o espírito acadêmico de seu tempo, numa outra encampação, eu diria, generosa da diferença, e que isso nos leva aos estudos da Shoah e a prevenção anti-imagem desses estudos da Shoah, né, que é feita para a réplica de um designer de imagens contumaz como Godard. Imagine-se o Godard diante de uma frente de pensamento aversiva a imagens. Então, isso nos leva a essa frente de pensamento. Então, eu queria ainda dizer para vocês, e sempre a título de melhor apresentar Ici, Ailleurs, e o espírito Ici, Ailleurs, e sem me alongar muito sobre essa outra questão que é imensa, né? Que é a questão da Shoah e da representação da Shoah e do reduto de estudos chamado Estudos da Catástrofe e Representação, né? Que existe, e desde os anos 70, 80, se coloca para o Godard montador de que nós estávamos falando, né, a questão de uma certa linha de pensamento para a qual a questão do trauma, a questão da dor, leva à questão da irrepresentabilidade. Existe essa questão, esse problema do fracasso do pensamento diante do excesso de real. O Godard é designer quintessencial de imagens e engajado, se depara no seu percurso pós-Nouvelle Vague, Ziga Vertov para frente, com essa questão, né? Cada vez mais presente nas reflexões da universidade e das artes contemporâneas, que é a questão do trauma e da enormidade do trauma e da irrepresentabilidade do trauma, né? Problema da impalpabilidade do extremo, para citar essa palavra extremo, né, que é do Todorov, que é um semioticista francês interessante, de origem búlgara, que também pensou nessas questões todas. Bom, então o Godard se depara com isso, né? Bom, e o que eu queria dizer para vocês é que, dada a insistência de Godard, não apenas na figurabilidade do trauma, já que nós temos Ici, Ailleurs, como uma experimentação de cinema sobre campos. Dada a insistência de Godard não apenas na figurabilidade do trauma e na história palestina traumática, mas na dívida do cinema para com o próprio Holocausto, que, segundo ele, Godard, teria ficado na mão da indústria cultural e dos Spielberg. Godard insiste muito desde os anos 70 nessa ideia de que o cinema autoral ficou devendo ao problema moral do Holocausto. Bom, dado tudo isso, uma última coisa que eu queria dizer é que, se é verdade que a defesa da Palestina é uma bandeira da esquerda internacional, quando Godard realiza Ici et Ailleurs, desde 1973, o filme é lançado em 76, ele é dito um filme de 1976. Se é verdade que a defesa da Palestina é uma bandeira da esquerda internacional, quando Godard realiza Ici et Ailleurs, como, aliás, ele é uma bandeira da esquerda internacional até hoje, é igualmente verdade
que, mais ou menos nesse mesmo momento em que o Godard inscreve a questão da Palestina em sua arte do cinema autoral, com todos os requintes de montagem, a que esse cinema autoral nos dá direito, toda essa poética da montagem, bom, é igualmente verdade que nos melhores lugares da universidade e das artes, está acontecendo nesse mesmo momento uma certa teorização em torno da representação da catástrofe, que vai assumindo autoridade, que vai assumindo valor de verdade, de acordo com a qual teorização, a barbárie nazista transbordaria nossa compreensão da história. É a bela tese de uma Auschwitz não integrável. Tese que se apoia, mais remotamente, nos ensaios de Freud sobre os bloqueios de memória dos soldados da Primeira Guerra e nos primeiros relatos testemunhais dos primeiros sobreviventes dos campos. Bom, e mais imediatamente, neste filme sobre os campos de concentração, chamado Shoah, dirigido pelo judeu-francês sartriano Claude Lanzmann, datado de 1985, que é o filme que vai pôr em circulação a palavra hebraica Shoah, né, que significa catástrofe, desastre, calamidade, removendo, com razão, a palavra grega sacrificial, holocausto, tese que formula a irrepresentabilidade dos acontecimentos extremos, mas que, na prática, como perceberão alguns historiadores da arte, não por acaso godardianos, não por acaso interessados na arte contemporânea visual do Godard, tese que formula a irrepresentabilidade dos acontecimentos extremos, mas que negocia bem com as palavras, transige com o testemunho verbal. Daí o filme de Lanzmann, Shoah, ser um filme ou um cinema sem cinema, todo ele apoiado sobre o depoimento oral dos últimos sobreviventes, né? Ou daí o filme de Lanzmann ser uma espécie de coro de vozes, né? De coro babélico de vozes, nesse sentido que ele faz uma pesquisa enorme com sobreviventes e, aliás, também com algozes de todos os lugares. Continuando, tese que termina por ser a sustentação, antes que da não representabilidade, ou antes que da incognoscibilidade, da não apresentabilidade, né? Ou da inimaginabilidade, né? Da inconveniência no limite das imagens e da imaginação e do imaginário para o conhecimento. Deixa eu dizer para vocês que o meu ponto aqui é o seguinte: o cinema godardiano da montagem desarma essa tese. Vai na contramão dessa inteligência virtuosa, entre aspas, que reincute o logos e o logocentrismo, e se Deus não acode, o falo-logocentrismo, de sorte que, eu diria, para terminar, que assim como a Nouvelle Vague dava direito de cidade à revolta dos outsiders, perdidos na vida, o Godard do exílio, eternamente inquieto, né? Como escreve o pensador judeu-francês Georges Didier Huberman, né? Neste seu segundo volume sobre Godard, que é o livro Passados Citados de Jean-Luc Godard, ocorre ao Georges Didier Huberman de ter 2 livros sobre o Godard. 1, Imagens apesar de tudo. 2, Passados citados de Jean-Luc Godard. Ocorre, então, ao Georges Huberman de dizer em Passados
citados de Jean-Luc Godard, que Godard é um sujeito eternamente inquieto, que monta eternamente imagens, e que ele encontra, então, um jeito de comensurar o meio cinematográfico e toda a parte da história catastrófica que cabe ao lado não judaico da catástrofe. Eu repito, Godard encontra jeito de comensurar o meio cinematográfico e o meio cinematográfico autoral. E toda a parte da história catastrófica que cabe ao lado não judaico da catástrofe, absorvida que havia sido pela catástrofe do Holocausto, pelos pensadores da catástrofe e da representação, né? Ele encontra jeito, então, de comensurar o meio judaico ao lado não judaico da coisa. Eu concluiria dizendo que, até porque, com a sua montagem desarmante, né, desnorteante, Godard está sempre também na palavra e na poesia, né? A montagem do Godard é uma montagem de imagens e de palavras sobre imagens, indecididamente. Queria terminar, então, dizendo que até porque a montagem desarmante do Godard monta imagens e palavras, imagens e poesia, eu acho que o Godard, se fosse para terminar aqui como Godard, eu terminaria com uma citação poética destes versos do Darwish, do volume Da Presença da Ausência, e do poema deste volume Da Presença da Ausência, de número 16, sem título, né, do poema de número 16, na tradução do Marcos Calil, que diz o seguinte, e que eu acho que diz o seguinte, e que esse seguinte replica e responde e corresponde a Ici et Ailleurs, do Godard. Eu cito, então, esse poema, esse momento do poema, 16, do Darwish, do volume Da Presença e da Ausência. O Darwish escreve: como ficam, é uma interrogação, como ficam as vozes dos mortos, novos e antigos, que requerem um pedido de desculpas? Como ficam as vozes dos mortos, novos e antigos, que requerem um pedido de desculpas? Não só do assassino, mas também da história. Como ficam? Eu acho que Ici et Ailleurs responde a essa questão. Deixa eu dizer uma última coisa para vocês. Eu nem estou aqui muito em cima da questão da hora, mas deixa eu dizer para vocês, são agora assim 6h20 já, eu acho que eu devo terminar. Bom, o seguinte, que numa história tão delicada como esta, né, da Shoah e da Nakba, das duas tragédias, né, das duas catástrofes que são o nosso legado da Segunda Guerra, para mim é um ponto de honra convocar, em apoio do Godard e da linha do Godard, um pensamento judaico. O judeu francês Georges Didier Huberman, que cita Hannah Arendt quando escreve em Eichmann e em Jerusalém, isto que eu acho que resume o Godard da Palestina. Eu cito o Didier Huberman em Imagens, apesar de tudo, citando a Hannah Arendt. Diz-se que Auschwitz é impensável, mas Arendt mostrou que o ponto em que o pensamento fracassa é justamente aquele ponto em que devemos resistir, ou, mais precisamente, a que devemos imprimir uma nova direção. Eu queria dizer para vocês que, na minha posição aqui, essa nova direção é a montagem de Godard.
Bom, e com isso aqui eu termino e passo a palavra para vocês. E para você, Olgária querida. Olgária, a gente não está te ouvindo. Agora sim. Ah, não. Professora Olgária, acho que é o tablet. Ela tem que ativar o som no tablet. Leitura, dessa comparação que você fez com essa. Bom, o Didi Uberman é o centro, é muito interessante a crítica dele nesse sentido, e você resgatá-lo por aí. Achei lindo, lindo. Eu não vi em si ayer, não vi o filme, então não, infelizmente a gente não acompanha tão bem a tua fala sem ter visto, mas eu gostei demais dessa sua. O Gara, você conseguiu recuperar? Vocês estão conseguindo me ouvir? Pronto, agora sim. Sim. Mas só queria dizer isso, eu tô falando aqui, entrei para, enquanto Daqui a você pouco a estava gente vai tentando pôr se as imagens. conectar, porque Então, eu gostei demais dessa leitura que ela faz da crítica radical que o Godard representa para essa ideia da irrepresentabilidade da dor, de toda essa linha de pensamento que ele desmonta, como você diz. Achei muito bonita essa tua leitura, muito bonita. Adorei te ouvir, adorei esse passeio por todo o trabalho do Godard. Muito obrigada, valeu. E agora eu estou louca para ver esse Ayer, que eu não conheço, nunca vi, eu não sei onde é que a gente tem acesso a esse filme. Eu tenho algumas imagens aqui. Mas a gente pode ver? Tem como passá-las? Sim. Não. Vamos lançar as imagens, Júnior? Vamos. Vamos lá. Eu acho que sim. Ok, eu tenho uma pequena edição, inclusive com a garota recitando Darwish. Expõe isso então. Bom, vou lá. Agora que a Algária voltou, eu saio. não, fique. Eu posso ficar.
Será que vai entrar na plataforma, Júnior? Você acha que está passando para eles? Júnior? Ainda não. Júnior? Calma que eu vou entrar aqui. Tá bom, tá bom. Gente. Vai entrar. Entrou? Entrou. Ceci Parece que entrou, Júnior. est devenu cela. Ou lorsque cela. ثورتنا مسلحة مبتدأ خبر Cela est devenu ceci. برضه الثورة وما تملك هي ملكك، والثورة ما قامت من أجل فرد، إنما هي قامت من أجلي وأجلك ومن أجل ابنك وابني ومن أجل عرضك وعرض كرامتي وكرامتك. دمي دربي بلدي اسمي عنواني عربي فلسطيني. بعدين يعني صرت تقريبا يعني اتمرد احيانا على بعض التقاليد العربيه القديمه اللي هي يعني باليه، اللي كانت تقيد حريه الفتاه العربيه وكانت تمنعها مثلا من الخروج او التاخر يعني للعمل وممارسه الثوره في ثورة ميدون الكامل بيدي باسي كلاشينكوف بيدي باسي كلاشينكوف بيدي باسي كلاشينكوف بيدي باسي كلاشينكوف قلبي ما يعرف الخوف. Você acha que eles estão vendo? Estamos sim, Leda. Sim, estamos. Agora sim. Agora Ai, que bom! متكاملة يتفق الجميع حولها ويتفق عنها. اللسان والشهيد ولمح البرية. عبرتك برهة ومضيت معذرة فوجهك لم يرى، وكحلك صار إسمنتا وبارودا. خشيت الموت لكني ابتسمت، حملت جرح الجرح لحظة فز المشارة والألخام. يا ويلي وعليك تحت الدوم جررناه. Probablement qu'à force d'ajouter de l'espoir à du rêve, on a dû faire des erreurs d'addition. الدقيقة اللي هو عنده تكون كلمة وتكون رمايتها. Je me contenterai de vous répondre peut-être jusqu'à ce que je me fasse une opinion. Laissez-moi. Quand j'en ai marre, j'aime que ça gueule. Allez, prenez-la, monsieur Cannon, ne la laissez pas au bord de la route. Ouais, c'est le genre de proie qu'il affectionne. Écoute, c'est tout n'est pas de ma faute si je trouve pas de travail. Malheureuses pauvres filles qui ne savent pas où aller. Gueuler un peu moins souvent à tes réunions politiques. Tu aurais peut-être le temps d'en trouver une.
Vraiment n'importe quoi. Lise, le son moins fort. Oh, ça va, hein? Mettre le son plus fort. En réalité, comment ça se passe? Des fois, comme ça. À faire des grands gestes et à déclamer en public leurs revendications. Cette petite fille, là, fait du théâtre pour la Révolution palestinienne, fait du forme de théâtre. De cratère. Elle et nous là son impact. Pronto. Então é isso. Lindíssimo. Vocês estão me ouvindo? Estou te ouvindo. Agora sim. Sim, sim. Então, Leda, eu queria assim, agradecer imensamente uma aula, além de belíssima, é uma aula iniciática, e agora com as imagens, quer dizer, você falou numa língua falada agora no final, que é uma língua oracular, quer dizer, uma hora ocular, né, que é o momento de uma catástrofe que já aconteceu, está acontecendo e vai acontecer. Quer dizer, também essa desmontagem temporal também das imagens, a questão da não representação, claro que representa, é como se você nos falou que só os mortos podem testemunhar, né? Por quê? Porque você escreve nos seus livros, você tem que irrealizar para poder falar das coisas. Tem que desrealizar para realizar, né? Então, realmente foi uma iniciação ao cinema e uma iniciação ao Godard, a questão do aqui e lá, né? E como também a questão espacial temporal se cruza e são de todas as épocas, de todos os lugares, e como não falar que existe o representável é negar a memória, né? Então, e não são imagens da tagarelice, da falação, do jornalismo, da informação, né? Mas, como você falou, a palavra e a imagem, né? Por isso que o recurso tanto a palavra e não a falação, né? A literatura e o cinema, né? Agora eu passo a palavra, só que eu não vou poder ler as perguntas porque eu estou no celular, porque eu não consegui ficar no outro sistema. Só uma questão, Leda, perguntaram se algum livro, como é que é, Javier, você tem aí, Cíntia, a pergunta? Você está sem o microfone. Se alguma obra do Godard foi censurada. Só je vous salue Marie, né? Aqui. Hã? Olha, não censurada pelos poderes políticos, mas pelos poderes acadêmicos, sim. Então, realmente pesa sobre muita coisa dessa filmografia do Godard, a suspeita de uma inocuidade maneirista, a suspeita de um elitismo anticomunicacional, isso vem da cultura. Então, vamos dizer que a cultura bem pensante interpela o Godard. Essa é a censura em questão. Nesse sentido, o biógrafo francês do Godard, que é esse Antoine de Beck, maravilhoso, que eu estava citando, eu acompanhei coisas dele em Paris, o Antoine de Beck termina a biografia dele sobre o Godard se perguntando o que seria do Godard depois de toda a resistência que o leitor comum faz, e o leitor mais ou menos comum, o leitor dos corredores da cultura, semiculto, como diria o Adorno, faz do Godard, se a leitura que o leitor semiculto faz do Godard não colocaria o Godard num certo limbo da história, e ele termina dizendo, não, o Godard é para sempre. Mas, enfim, existe essa censura, sim, que vem da cultura bem pensante. Tem um comentário aqui também. Você tem os comentários aí com você, Algária? Não. Eu não posso ler porque eu não posso pegar a mensagem. Isso é o que estava, o Javier me passou aqui como que estava lá no chat, né? Que beleza ter acesso às imagens, à arte, ao cinema e a textos que preservam memórias de quem não pôde falar. E aí, isso eu entendo apenas um comentário,
Aí tem um comentário aqui meio longo, deixa eu ver se eu consigo ler. Professora, Vossa Senhoria não acha que o sionismo de Israel contra os palestinos de hoje não são os netos ou filhos na política de Israel hoje, aos quais os avós destes, que eram meio judeus oficiais das nazis da SS, será que existiam judeus meio nazistas oficiais naquela época? Hoje é este reflexo inverso contra os palestinos muçulmanos? Essa é a pergunta que eu estava lendo. Não sei se eu entendi completamente a coisa. Eu também não sei se essa era... De qualquer forma, mas uma coisa é certa. Existe sim no ar, e se coloca imediatamente quando a gente fala disso tudo, e é por isso que eu gosto de dizer que eu me amparo em pensadores judaicos, num pensamento judaico, na Hannah Arendt, no Didi Huberman, no Amos Oz, que é um judeu totalmente antisionista, ironista absoluto, né? Eu me apoio muito no Prêmio Nobel Amos Oz para pensar essas coisas todas. Existe uma suspeita de um antissemitismo do Godard, que no fim das contas se reduz a ser um antisionismo do Godard. O Godard é um antisionista. E aí, na verdade, se eu entendi bem a questão, e se eu posso dizer alguma coisa aqui que acrescente alguma coisa, é que eu leio no Amos Oz que nem todos os judeus são sionistas, e que tem muito judeu bacana antisionista, né? E que o Godard não está em má companhia, mesmo judaica, quando envereda por esse tipo de reflexão que diz que o muçulmano é o último patamar do judeu. Então, não deixa de ser judaica como questão a posição do Godard, nesse sentido do judeu, do muçulmano como último patamar da degradação na história dos vencidos. Um pouco por aí, mas, enfim, o sionismo não representa todo o judaísmo, todo o pensamento judaico não está absorvido no sionismo, e o Godard nos deixa um pouco entrar na filigrana dessa questão. Eu não sei se eu entendi bem a questão, não. Eu acho que a questão dizia a respeito um pouco a ideia de que o que foi feito aos judeus naquele momento está sendo feito agora pelos judeus em relação aos palestinos. Eu acho que é nessa ideia, né? Mas eu acho que, enfim, você respondeu. Não, e o Godard pensa exatamente isso. Tanto assim que um dos momentos mais controversos do filme Si Ailleurs é uma montagem que ele faz de fotograma, uma colagem de um fotograma da cara da Golda Meir com a cara do Hitler, né, que ele equaciona uma identidade entre as duas coisas. E, então, ele o diz imageticamente, sabe, Cíntia? Ele o diz imageticamente. Golda Meir, Hitler, mutatis mutandis... Tem um paralelo. São a mesma coisa. Eu acho que era esse o sentido da pergunta, se eu também entendi bem. Aqui. Professora, boa noite. Tem aqui, deixa eu ver. Onde é que apareceu e foi embora? Você conseguiu ler? Hoje a comunicação está complicada, a tecnologia. Está complicada. O que está acontecendo que a... Deixa eu ver se o Javier me... Aqui. Javier me mandou pelo WhatsApp. Professora, boa noite. A discussão sobre o genocídio da população palestina, que acontece até hoje, pode ser comparado com um novo apartheid? Muitas vezes vejo tratarem antisionismo por antissemitismo por ignorar detalhes da construção étnica de cada povo. Vai no sentido da nossa reflexão anterior. O Godard é seguramente um antisionista, nunca um antissemita. Na verdade, ele se ampara na dor dos judeus para comensurar com a dor dos judeus a dor dos árabes.
Aí entra uma questão que é, bom, super complicada, que é a questão de dizer que nada pode se comparar à administração industrial da morte, que foi a administração da morte nos campos de concentração. Mas aí a gente tem uma série de pensadores ao longo da história para pensar em outras situações tão terríveis quanto ao longo da história. E aí eu queria citar só um momento do pensador do importantíssimo do século I romano, Sêneca, que vai te dizer que os romanos também conceberam uma indústria da morte ao proporem a morte dos lutadores para as arenas romanas. E que, portanto, não existe o trauma absoluto, porém, os traumas da história. Vide arenas romanas por Sêneca. Eu acho que não chegou mais nenhuma pergunta, acho que... Bom, então eu queria agradecer imensamente, renovar o nosso apreço todo, essa belíssima aula, e a presença da Leda, que muito nos honra, e que aguardamos, então, agora, né, o seu belo artigo para a nossa revista Exilium. E agradeço muito, viu, Leda? Belíssima participação, nos presenteou com essa noite de hoje. Muito obrigada, Leda. Queria reiterar, Leda, e dizer que foi um imenso prazer, reiterar os agradecimentos da Algar e dizer que foi um imenso prazer te ouvir. Obrigada, Cíntia. Eu só acrescentaria que acabou de falecer o historiador francês Marc Ferraud, e que, na mesma linha, o Marc Ferraud pensou muito a respeito da contribuição do cinema à elucidação da história, e o Marc Ferraud tem isso de maravilhoso, que ele chegou a corrigir, a propor correções realmente do nosso entendimento da história da Revolução Soviética, à luz do cinema do Eisenstein. Isso é Godard. Ici et ailleurs. Muito bem. Muito obrigada, Leda. Gente, Até boa breve. noite. Boa noite. Obrigada.